Salve pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês um assunto aqui que eu já queria comentar já tem um tempo, mas que parece que está começando a esquentar agora, né? Já tem bastante tempo que eu defendo que o Biden vai perder as eleições presidenciais nos Estados Unidos no ano que vem se ele for candidato. Lá no Twitter, onde eu costumo me manifestar mais, eu já cansei de falar isso. No geral, sempre tem alguém ali que entra nesse debate comigo e a gente tem uma galera defendendo o Biden, né? Falando que a reeleição está encaminhada, que os dados da economia estão bons e que falar que ele vai perder é viagem. Bom, eu já acho o contrário, né? As pessoas elas parecem não refletir um pouquinho sobre as coisas, nem sobre a história recente da política, né? E elas insistem em repetir erros, avaliações precipitadas e confundem muitas vezes o desejo com a realidade. E muitas vezes esse pessoal que dialoga comigo na internet, defendendo que o Biden se reelege, é uma galera liberal progressista que compra essa ideia, né, de frente ampla contra o fascismo e acaba projetando as suas visões de mundo e os seus desejos na realidade, né? E isso envolve o desejo que o Biden vença as eleições do ano que vem pela simples repulsa que essas pessoas têm pelo Donald Trump, né, o possível concorrente, né? Bom, como eu já tô vacinado contra isso e eu acho que confundir desejo com realidade não é um bom negócio, eu resolvi ampliar essa discussão, né? Por isso eu resolvi refletir um pouco sobre os motivos de eu achar que o Biden vai ser derrotado nas eleições dos Estados Unidos em 2024, que vai ser realizada daqui um pouco mais de um ano. Eu resolvi fazer esse vídeo agora porque eu tô sentindo um movimento cada vez mais forte lá nos Estados Unidos para que o Biden desista de se candidatar. É algo que ainda não tomou conta do debate público de forma generalizada, mas vem ganhando alguma força. Recentemente, eu acompanhei o lançamento da candidatura presidencial pelo Partido Democrata, né, da pré-candidatura do Cenk Uygur. O Cenk ele é um jornalista turco naturalizado cidadão dos Estados Unidos e é o criador de um dos maiores canais da mídia progressista dos Estados Unidos, o The Young Turks. E aí é bom destacar que nos Estados Unidos há um ecossistema de canais mais à esquerda, fora da mídia tradicional, que está sempre alinhada ou com o Partido Republicano ou com a ala mais à direita que comanda o Partido Democrata. O Cenk ele é um dos principais nomes dessa rede mais à esquerda que está fora disso, né? E aí o curioso em relação ao lançamento da pré-candidatura dele, né, do Cenk Uygur, é que ele disse abertamente que a candidatura dele é uma tentativa desesperada de alertar o Partido Democrata de que o Biden vai perder. Em um certo sentido, ele disse abertamente nessa última semana que a candidatura dele foi lançada para trabalhar a desistência do Biden e que ele sente que ele vai perder feio para o Trump em 2024. E eu concordo integralmente com ele. Mas para a gente ampliar essa reflexão, a gente precisa entender como que funciona o sistema eleitoral dos Estados Unidos, né? O sistema deles é bem diferente do nosso, em certo sentido é até bem pior. Primeiro de tudo, o sistema de votação dos Estados Unidos é um sistema indireto. Isso mesmo, o presidente dos Estados Unidos é eleito por voto indireto, por meio de um negócio chamado colégio eleitoral. E aí como que funciona isso? As pessoas votam para presidente normalmente, mas cada estado tem direito a um determinado número de delegados no colégio eleitoral. O vencedor da eleição naquele estado ganha todos os delegados no colégio eleitoral. Por conta disso, o objetivo principal de todos os candidatos a presidente é vencer no colégio eleitoral. O colégio eleitoral tem 538 membros e quem bateu o número de 270 delegados é eleito presidente. Cada estado tem um número de delegados proporcional ao número de deputados no Congresso. Um exemplo de como funciona esse processo é o estado da Califórnia tem 55 delegados. Se um determinado candidato a presidente tem a maioria dos votos na Califórnia, ele leva os 55 delegados do estado. E não interessa se ele ganhou com 51% ou com 99%. Isso já tem dois problemas centrais que a gente precisa discutir brevemente aqui, né? O primeiro, mais evidente, é que a ideia do uma pessoa, um voto, né, que é a base do sufrágio universal no mundo todo, não se aplica aqui. E aí é isso mesmo que você ouviu. Certos votos valem mais do que outros. Por quê? Existem estados em que o número de delegados é tão baixo no colégio eleitoral que sequer são disputados com força ali pelas campanhas, pelos candidatos. Vale muito mais a pena você focar na Califórnia, que tem 55 delegados, do que um estado como Vermont, que tem, por exemplo, 3. E isso tem como consequência um outro processo de distorção dos votos, que é o fato de ser possível vencer as eleições mesmo tendo menos votos do que o outro candidato. Isso aconteceu com Trump em 2016.
Ele perdeu na soma do voto popular, mas ganhou no colégio eleitoral. E ainda tem um outro ponto em relação a esse sistema que restringe a participação popular efetiva. A forma como o sistema eleitoral dos Estados Unidos é organizado força um bipartidarismo informal e não tem muita escapatória em relação a isso. Por quê? Nos Estados Unidos não há um órgão unificado que organiza as eleições a nível nacional, como o Tribunal Superior Eleitoral faz aqui no Brasil. Cada estado tem uma regra específica para as pessoas se candidatarem às eleições. Isso envolve a pessoa conseguir colocar o nome dela na urna para ser votada. Para ter o seu nome na urna para ser votado, você precisa ser indicado por um partido organizado no estado. Caso você queira ser um candidato independente, o que é possível, tem todo um caminho mais difícil para você se candidatar. Um candidato independente ele tem que cumprir uma série de pré-requisitos para colocar o nome dele como independente na eleição presidencial. Nesse caso é muito mais fácil você tentar ser indicado por um dos dois grandes partidos organizados a nível nacional. A título de exemplo, nas eleições do ano que vem a gente já tem 2 candidaturas confirmadas de independentes. A do Robert Kennedy Jr., que confirmou nessa semana que desistiu de tentar a indicação do Partido Democrata e vai ser candidato independente, e a do professor Cornel West, que desistiu de se candidatar pelo Partido Verde e também vai ter uma candidatura independente. É possível um candidato independente ser eleito presidente? Na prática, é muito difícil. Logicamente é possível, óbvio, mas na prática é quase impossível. Primeiro, ele tem que conseguir ter o seu nome nas urnas em vários estados, em todos os estados. Depois ele tem que ganhar as eleições nos estados para vencer a eleição presidencial. A título de exemplo, em 1992, o candidato Ross Perot, do Partido Libertário, ele teve 19% dos votos para presidente e mesmo assim não teve um mísero voto no colégio eleitoral. Muitos falam, inclusive, que a candidatura do Perot acabou com as chances de reeleição do George Bush, que perdeu para o Bill Clinton. E é bom lembrar que o Perot foi o melhor desempenho de um terceiro candidato na história dos Estados Unidos. O último candidato independente que teve votos no colégio eleitoral foi o George Wallace, o ex-governador do Alabama, que era do Partido Democrata e saiu como candidato independente em 1968 para defender as políticas de segregação racial do sul dos Estados Unidos, depois que o comando do Partido Democrata abraçou a luta por direitos civis. O Wallace teve 46 votos no colégio eleitoral depois de vencer em uma série de estados no sul dos Estados Unidos, com uma plataforma até abertamente segregacionista. E aí, como vocês podem perceber, o sistema ele força um bipartidarismo nos Estados Unidos, já que só tem 2 partidos organizados a nível nacional para bancar uma candidatura a presidente. E ainda tem um outro ponto. Os partidos eles precisam fazer prévias para definir quem vão ser os candidatos de cada partido e cada estado tem as suas regras, né? No Partido Republicano, o processo é igual ao da votação nacional e quem vence nos estados ganha todos os delegados daquele estado. E no Partido Democrata, cada estado tem um processo e geralmente essa divisão de delegados é feita de forma proporcional ao voto que os candidatos têm na corrida eleitoral. Só que tem um porém. Como o Biden já é presidente, ele tem a preferência para se candidatar a presidente. Por isso, várias prévias estaduais do Partido Democrata estão sendo canceladas por conta dessa preferência pela reeleição do Biden. E é isso que está acendendo um alerta em algumas pessoas. O Biden se elegeu em 2020 e foi o presidente mais velho a assumir o mandato em 2021 nos Estados Unidos. Dia 20 de novembro agora ele faz 81 anos e vai ter 82 se ele conseguir a reeleição, batendo o próprio recorde de presidente mais velho a assumir o país, né, se ele ganhar. Isso é um fator importante dado que a população pode não sentir firmeza que o Biden vai conseguir terminar o mandato, o que pode desestimular o voto, já que é bom lembrar também que o voto nos Estados Unidos não é obrigatório. E isso é uma preocupação do Partido Democrata e de certas pessoas, porque se eles trocam o Biden em cima da hora, eles vão colocar quem como candidato? Eles vão ter uma dificuldade muito grande para arrumar outra candidatura que ganhe voto, que conquiste a emoção, que conquiste o sentimento das pessoas para ganhar essa eleição, que vai ser difícil. O Biden, ele assumiu no meio da pandemia, em 2021, e ele corrigiu uma série de erros que o governo anterior tinha tomado em relação à Covid e conseguiu um respiro inicial, né? Em termos econômicos, o governo Biden não é de todo ruim se a gente for olhar os números, né? Ele foi um governo mais flexível, uma série de dogmas que amarraram a economia nos últimos anos no mundo. Ele bancou uma política mais agressiva de investimento e isso resultou numa série de índices que podem ser considerados positivos. O Biden conseguiu uma recuperação econômica da pandemia muito forte, com o PIB dos Estados Unidos crescendo mais de 6% em 2021. Um número muito bom para uma economia desenvolvida. Para vocês terem uma ideia, o Brasil cresceu 4,1% em 2021, tendo um potencial de retomada muito maior. E isso é importante
Por quê? Depois da pandemia, o mundo, no geral, experienciou um processo inflacionário bem forte, porque a demanda estava reprimida, porque todo mundo estava em casa, estava tudo fechado, e aí soltou de uma vez só e teve um processo maior de inflação. No caso dos Estados Unidos, a política agressiva do Biden também para tentar retomar a economia ajudou nisso. E isso também já está voltando para a meta, né? A inflação lá dos Estados Unidos está voltando, eles subiram a taxa de juros, eles estão reduzindo a inflação. O desemprego nos Estados Unidos está num patamar bem baixo, com algo próximo a uma situação de pleno emprego, que é uma propaganda positiva para o governo. Em qualquer lugar do mundo, isso é indicativo de que o governante no poder está com a reeleição encaminhada, né? Mas a gente está falando de um lugar normal. E aqui a gente entra numa reflexão um pouco mais ampla da crise sistêmica da democracia liberal, cujo epicentro está na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Mas antes, a gente precisa dar uma olhada nos números do Biden antes de começar esse processo eleitoral. O site 538, né, que tenta oferecer previsões eleitorais com um certo grau de acerto, ele tem compilado pesquisas sobre a aprovação do Biden e o cenário não é nada bom. Na média das pesquisas, o Biden é reprovado por 54% dos eleitores e aprovado por 40%. Uma diferença de 14% entre os que reprovam e os que aprovam. E esse número é muito ruim e indica uma dificuldade enorme para o Biden se reeleger na eleição nacional, caso ele confirme a sua candidatura pelo Partido Democrata. E aqui eu vou mostrar para vocês também um agregado das pesquisas eleitorais feitas até agora, e o cenário não é bom também. Na média, o Trump ultrapassou o Biden nos últimos meses e vence a votação geral. Isso faltando mais de um ano para as eleições, sem a campanha ter começado. Quando a gente observa os números das primárias do Partido Republicano, o Trump ele tem um desempenho superior ao do Biden em relação à concorrência interna. O Trump tem números de um presidente em exercício quando ele é comparado aos outros concorrentes. Muita gente pode questionar e falar que ainda falta muito tempo para as eleições, que ainda dá tempo do Biden virar. Isso é fato, mas ele é o presidente. Os seus números não deveriam estar assim, eles deveriam estar melhores nesse momento, né? É bom lembrar que a Hillary ganhava a eleição segundo a maioria das pesquisas feitas na véspera em 2016 e ela perdeu. E então é sempre bom lembrar que as coisas podem ser diferentes das pesquisas, mas nada me leva a crer que as coisas seriam melhores para o Biden nesse aspecto. O Biden está numa situação muito complicada em termos eleitorais e isso já começa a acender o sinal de alerta nos bastidores da política dos Estados Unidos. Ninguém tem coragem de falar abertamente sobre isso, mas muitos já pensam na substituição do Biden. Eu, pessoalmente, acho que ele vai perder. E, para além dos números, eu vou apresentar algumas razões políticas que, na minha opinião, pesam para uma futura derrota para o Trump no processo eleitoral. Bom, eu vou expor as minhas razões para acreditar que o Biden vai ser derrotado, né? Como sempre, é bom lembrar que eu posso estar errado, eu posso falar alguma bobagem. Esse é o momento que eu vou botar o meu ponto de vista para jogo e é natural que ele seja questionado tanto pela realidade como por outras opiniões diferentes, né? O primeiro ponto evidente que eu mencionei é a questão da idade. O Biden, ele não está em idade para tentar uma outra candidatura. E nesse caso é até pior porque é mais desgastante, já que a campanha de 2020 foi feita durante a pandemia com pouca ação na rua. A situação mudou agora. A questão da saúde do Biden é um problema evidente e já há quem está questionando se ele tem saúde física e mental para aguentar outra campanha e outra presidência. Esse tipo de questionamento é natural em uma campanha eleitoral, ainda mais com a idade avançada que o Biden pode disputar e assumir. O segundo ponto, e esse é mais importante ainda, é que há uma crise sistêmica nos Estados Unidos e o Biden sequer arranhou a raiz dessa crise. Há uma total captura do sistema político pelo dinheiro e o Biden é muito mais um sintoma disso do que a cura para esse problema. Como eu mencionei no vídeo que eu falei do eleitorado do Trump e suas posições à esquerda na economia, há um sentimento generalizado de desgaste com a vida nos Estados Unidos e isso não passou com Biden. Apesar dos bons números, os Estados Unidos vivem uma crise sem precedente em relação à saúde, tem uma forte crise da epidemia dos opioides fabricada pela grande indústria farmacêutica, diga-se de passagem. E essas cenas, né, dessa crise mostram uma degradação muito forte de uma sociedade que está em franca decadência. Isso tudo é somado à questão da guerra da Ucrânia e a posição, que na minha opinião é errática do Biden, em bancar uma guerra por procuração contra a Rússia, queimando dólares a rodo nos Estados Unidos. A máquina de guerra continua rodando para enriquecer os cães de guerra dos Estados Unidos e a indústria de armas. Isso tudo com dinheiro público. Um dado que eu retirei do Conselho de Relações Externas mostra que o governo dos Estados Unidos já gastou 76 bilhões de dólares em ajuda para a Ucrânia. Para vocês terem uma ideia, Israel, que está em segundo lugar nessa lista, recebeu 3 bilhões de dólares no mesmo período. A questão aqui é simples. Pensa do ponto de vista de um cidadão dos Estados Unidos que não tem acesso à saúde de qualidade, que precisa gastar horrores com a saúde, que é uma demanda
propaganda quase que universal de lá. Imagina esse cidadão que vê o governo queimando 76 bilhões em uma guerra na Ucrânia, ao invés de ver esse dinheiro ser investido no seu país, na sua comunidade, na assistência aos que mais precisam. Os números do governo Biden são bons no sentido geral, mas a gente não pode se enganar. A crise sistêmica continua e o Biden não resolveu nada disso. Uma indicação que eu faço para vocês é do documentário Saving Capitalism, do Robert Reich. O Robert foi ministro do trabalho do Clinton e mostra direitinho o problema ao longo dos anos. A produtividade da economia disparou enquanto os salários ficaram estagnados. Isso criou um abismo entre os ricos e pobres que praticamente dizimou a classe média nos Estados Unidos. Todos os governos que entraram desde então, eles fizeram a gestão dessa crise e desse abismo cada vez maior entre ricos e pobres. Isso cria um sentimento de abandono em relação à política que dá vazão às saídas mais extremistas, e é aí que entra o apelo do Trump ainda hoje. De um lado, a gente tem o Partido Democrata controlado pelo dinheiro e impedindo qualquer mudança mais significativa, mais estrutural da sociedade, e dessa vez, todos os esquerdistas do partido estão no bolso do Biden e aceitaram ele como única alternativa. Do outro lado, a gente tem o Trump falando sozinho na guerra ao sistema para uma população que continua sentindo que está sendo abandonada pela política e que o político do sistema, e que todo esse sistema deu as costas para essa população. Qual que é o resultado possível disso? O Trump está sendo processado pelo sistema judiciário e nada parece arranhar a popularidade dele, que usa bem isso para acusar uma perseguição jurídica e fortalecer o seu discurso antissistema. Ao invés de dinamitar as pretensões eleitorais do Trump, o judiciário dos Estados Unidos está impulsionando essas pretensões e está fazendo com que ele cresça cada vez mais nas pesquisas. Se a crise sistêmica da sociedade não se resolve, não adianta vir com esse negócio de luta contra o fascismo que não resolve. Inclusive, isso é uma lição para o Brasil. Sem enfrentar a crise sistêmica, não tem retórica e propaganda emocional que segura. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O que vocês acham? O Biden vai ganhar as eleições? Diz aí nos comentários o que vocês acham, o que vocês acharam desse comentário meu. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o joinha, compartilha o vídeo, se inscreve aí e ativa as notificações. Vou deixar minhas redes na descrição. Vou deixar o meu canal no Telegram, entra lá no meu canal no Telegram, vou deixar o meu servidor no Discord, se você quiser entrar pra gente trocar uma ideia lá no Discord também. E eu vou deixar o meu canal no WhatsApp que eu criei agora para que vocês possam me acompanhar por lá. Um grande abraço para todo mundo e até mais.